Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a tia Regi, né? Muitos conhecem como tia Regi, meu nome é Regiane e eu trabalho na Escola Municipal Dário Grossi e sou coordenadora escolar nessa escola. E agora eu vou higienizar as minhas mãos e vou retirar a minha máscara porque eu estou num ambiente seguro de gravação. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matemática. E a nossa unidade temática que a gente vai estar trabalhando é a resolução de problemas. Como resolver problemas de matemática com facilidade? Segue algumas dicas. Primeira, leia todo o problema com bastante atenção. Verifique quais são os dados do problema, destaque as informações importantes. Analise o que é perguntado. Se há mais de uma pergunta, resolva cada uma de uma vez. Leia novamente o problema para pensar que tipo de estratégia pode ser utilizada. Use desenhos ou operação. Não há apenas uma maneira de se resolver um problema. Releia o problema, confira sua estratégia. E depois escreva a resposta. Mais algumas dicas com palavras-chave que vai ajudar vocês na hora de resolver problemas. Na adição, geralmente um problema de adição, ele traz alguma dessas palavras. Acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comparar, achar, ao todo. Então, se você está lendo um problema e identificou alguma dessas palavras, você já pode concluir, né? Já tem como concluir que esse problema vai ser de adição. E se for de subtração, quais são as palavras que vai me ajudar a identificar? Subtrair, tirar, perder, diferença, resto, diminuir, emprestar, a menos, a mais, dar, gastar. Então, agora nós vamos resolver uma situação problema. Vamos ler com atenção primeiro, identificar os dados e depois a gente vai ver qual operação utilizar ou estratégia para resolver esse problema. Para pintar um edifício foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom e 296 litros de tinta branca. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Primeiramente, depois de fazer uma boa leitura, vou identificar então quais são os dados que esse problema me trouxe. Então, ele trouxe a quantidade de tinta de cada cor. A cor que está dizendo aqui, verde, o marrom e o branco, não importa para mim poder resolver, mas a quantidade sim. E quando a pergunta nos trouxe ao todo quantos litros foram gastos, a gente já consegue identificar que é uma operação de adição, né? Uma operação de mais. Então, a gente vai armar essa conta então. Vamos lá. 450 mais 387 mais 296. Então, a gente vai somar, né? Da direita para a esquerda, começando pela a unidade, 7 mais 6, 13. Coloco o 3, sobe 1. 1 com 6, com 5, 6. 6 com mais 8, 14. 14 com mais 19, quanto que vai dar? 23. Boto 3 e subo 2. 2 com mais 4, 6. 6 com mais 3, 9. 9 com mais 2, 11. 1133. E depois a gente vai fazer a anotação da resposta do problema. Foram gastos 1133 litros de tinta. Vamos para o próximo problema. Um vendedor de frutas saiu com 350 bananas e ao voltar para casa trazia 70. Quantas bananas ele vendeu? Será qual a operação usar ou a estratégia para me poder resolver esse problema? Vamos lá? Ele saiu de casa com 350 e voltou para casa com 70. Então eu preciso descobrir o que aconteceu aí quantas bananas que ele vendeu. Então a gente já consegue identificar que a operação é de subtração. 350 menos 70. 0 menos 0 vai dar 0. Eu não tenho como tirar 7 de 5, vou pegar um emprestado daqui. 15 menos 7, 8. E aqui vai ficar valendo 2, 280.
Então, quantas bananas ele vendeu? Ele vendeu 280 bananas. Uma pessoa nasceu em 1918 e faleceu com 69 anos de idade. Em qual ano essa pessoa faleceu? Qual operação utilizar para resolver esse problema? Vamos lá? 1918, desculpa, mais 69. Aí eu vou descobrir em que ano essa pessoa faleceu. 8 com mais 9, 17. Não posso deixar o 17 nessa casa das unidades. Vou subir 1 aqui. 1 com mais 1, 2. Com mais 6, 8. 9. Mais 0, 0. 1 mais 0. Peço 1 para cá. 1987 foi o ano que essa pessoa faleceu. Mamãe tinha 1,100 de alfinetes. Gastou 63. Com quantos ela ficou? Aqui nesse problema, a gente precisa ler com bastante atenção, porque a gente precisa identificar primeiramente quanto que é 1,100 de alfinetes, para mim saber qual outro dado para mim subtrair o 63. 1,100 de alfinetes, 150. Menos os 63 que a mamãe gastou, ficou com quantos? Vamos lá? 87. E para chegar nesse 87, eu não tenho como tirar 3 de 0. Vou tomar emprestado daqui. Transformo isso aqui numa dezena. 10 menos 3, 7. Aqui eu fiquei com 4. Pego aí um daqui emprestado para aqui. 14. 14 menos 6, 8. 87. Esse 1 aqui ficou valendo 0. Ela ficou com 87 alfinetes. Marcelo ganhou um livro de histórias de 305 páginas. Já leu várias páginas do livro, mas ainda faltam 218 páginas. Quantas páginas Marcelo leu? Qual a operação que eu vou utilizar para me conseguir descobrir isso aqui? Uma subtração. 305 menos 18. Mesma coisa, né? Aqui nessa imagem a tia trouxe em slide, não tem como a gente estar riscando, mas aí quando for fazer a operação no caderno, né, vamos fazer as transformações. De 5 eu não tenho como tirar 8, concorda? Então vou tomar emprestado, aqui não tem nada, aí eu vou tirar daqui, vou passar para aqui, aqui vai ficar valendo 2, aqui vai ficar valendo 10. Tiro do 10 eu vou tirar uma dezena para aqui, aí ficou valendo 15, 15 menos 8 vai dar 7. Esse aqui, que antes era 10, mas como eu peguei emprestado para aqui, ficou valendo 9. 9 menos 1, 8. E aqui é 2. 2 menos 2, 0. Quantas páginas ele leu? 87 páginas que o Marcelo já leu. Agora nós vamos para a parte que fala um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, que é mais uma unidade temática da nossa matemática. O que é um sistema de numeração decimal? Sistema de numeração decimal é o tipo de representação que usamos hoje para expressar quantidades, medidas, códigos, como o número da conta do banco, número de telefone, por exemplo, e para realizar operações. Quais são as características do sistema de numeração decimal? É um sistema decimal que tem a base 10, composto por 10 algarismos, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os algarismos são usados para representar os números. É um sistema posicional. Cada algarismo muda de valor de acordo com a ordem, posição que ele ocupa. Vamos lá, vamos observar esse exemplo. Aqui a gente tem vários 2, não é? Só que como o número ele varia de valor de acordo com a posição que ele ocupa, nós podemos observar que aqui a gente tem um número com duas classes, 3 classes, né? E 6 ordens. Quais são as ordens? Unidade, dezena e centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar e milhão. Vamos ler com a tia esse número. 2.222.222. Vamos observar com a tia aqui esse quadro valor de lugar,
que é o que determina qual o valor do número de acordo com essa posição que ele ocupa. A posição do número determina o valor posicional. Vamos ver com a tia. Vamos observar esse número. Ele tem 3 classes e tem 9 ordens. Tá vendo? A gente sempre da direita para a esquerda. Nessa parte, a gente tem a primeira, segunda e terceira ordem simples, unidade, dezenas e centenas. Então, 120. Aqui a gente tem a classe dos milhares, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui a gente tem a classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. Aí vamos ler esses numerais. Esse primeiro, 300 milhões, 542.120. O próximo, 500 milhões, 324.210. Agora a gente vai resolver uma situação, problema, envolvendo o sistema de numeração decimal. Um desafio. Vamos observar esse número, 300 milhões, 542.120. Por quantas ordens e quantas classes esse número é formado? Vamos observar? Ele é formado por 3 classes, unidades das simples, classes simples, milhares, milhões. E por 9 ordens. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. A ordem de maior grandeza é a... Vamos ver qual que é a de maior grandeza? De centena de milhões. E como pode ser feita a sua decomposição? Aí, aqui a gente trouxe nessa proposta de decomposição. 300 milhões, mais 500 mil, mais 400 mil, mais 2 mil, mais 100, mais 20. Mas existem outras possibilidades de decomposição desse numeral. Mais um desafio. Como você pode decompor esse mesmo número? Existe apenas uma maneira? Existe só aquela maneira que a tia deu de exemplo na atividade anterior? Não, existem outras e outras possibilidades de a gente fazer a decomposição desse numeral. Veja algumas possibilidades. O 300 milhões, a gente decompôs ele 150 milhões mais 150 milhões. Mais 500, mais 500 mil, 40 mil, mais o 2 mil, mais o 100, mais 20. Na letra B, a gente trouxe mais uma possibilidade de decomposição. Os 300 milhões, os 500 mil, o 40 mil, o 2, mais o 100, mais o 20. E na letra C ainda trouxemos mais uma possibilidade. Foi decomposto aqui os 300 milhões em 100 milhões, mais 100 milhões, mais 100 milhões. Mais 500 mil, mais 40 mil, mais 2 mil, mais 100, mais 20. Mas ainda existem outras e outras possibilidades de fazer decomposição. E a tia quer chamar a atenção de vocês um pouquinho sobre a posição do numeral. Por quê? Esse numeral 5 aqui, ele tem um valor diferente dele aqui. Não é isso? Por quê? Por causa da ordem que ele ocupa. Esse numeral 5 aqui, ele tem o valor de quê? 500 mil, porque ele está ocupando a ordem das centenas de milhar. Já aqui, ele ocupa a ordem de centenas de milhão. É o mesmo numeral, o 5. Só que, de acordo com a ordem que ele ocupa, ele vai ter outro valor, né? Que é a questão do valor posicional do numeral. Número 2, por exemplo, vamos pegar essa centena, a classe simples, que é mais fácil da gente estar falando, né? Centena, dezena e unidade. Aqui a gente tem o 120, que é 1, 2 e o 0. Formou 120. Quando a gente vem aqui embaixo, a gente tem os mesmos 1, 2 e 0. Só que o 2 aqui nessa posição, ele vale 200. E o 10 e o 1, que aqui está valendo 100, aqui ele está valendo 10, porque ele está ocupando a dezena. Entenderam? É a variedade, né, de acordo com a posição que o número está ocupando, que o valor vai estar modificando também. A nossa parte do sistema de numeração decimal e resolução de problemas fica por aqui. E na próxima aula a gente vai falar sobre um outro assunto também na matemática.